crianças, tudo bem com vocês? Agradeço a Deus por mais esse domingo, por mais essa escola dominical, por mais esta oportunidade de estar com vocês novamente, falando um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar assistindo sempre nossos vídeos. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Para dar início à nossa aulinha de hoje, vamos fechar os olhinhos, vamos fazer oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque tem cuidado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal. Continua nos abençoando, continua nos guardando e nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A nossa historinha de hoje é sobre Daniel e os leões. O texto bíblico está escrito em Daniel, capítulo 6, do 1 ao 28. O tema do nosso trimestre, quem lembra? Vamos ver? Conhecendo a vontade de Deus. Esse é o tema do nosso trimestre, conhecendo a vontade de Deus. Então, vamos abrir a Bíblia e ler onde é que está o nosso texto, né? Daniel, capítulo 6, do 1 ao 28. O tema é Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram o conselho, a fim de estabelecerem um edital real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito assim na escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam-lhe e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel.
propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou a trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanente. É o seu reino, não se pode destruir. O seu domínio até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, crianças, essa história é sobre Daniel na cova dos leões. Daniel, ele era muito obediente a Deus. Ele fazia muitas coisas que agradavam ao Senhor. E além disso, ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele servia só a Deus. E tinha esses homens que eram muito invejosos. Ele via que Daniel prosperava junto ao rei Dário. Eles ficaram com ciúme, porque o rei Dário fazia coisas e Daniel obedecia a eles. Então cresceu no meio daqueles outros homens uma inveja muito grande. E eles achavam de tudo para que o rei ficasse contra Daniel. Eles procuravam achar tudo para que o rei tirasse Daniel de perto dele. Mas aí eles não acharam nada. Procuravam alguma coisa, né, para condenar Daniel, e não acharam nada. Então eles viram que Daniel adorava a outro Deus, né, que Daniel orava bastante. Então eles achavam assim: então vamos falar para o rei fazer um decreto que ninguém pode adorar outro Deus, a não ser a ele, a não ser o rei Dário. E aí eu falou com o rei, e o rei fez aquele decreto, assinou, né? E daí eles falaram assim: então agora vamos falar para todo mundo que ninguém pode adorar outro Deus a não ser o rei Dário. E todo mundo com certeza deve ter adorado outro Deus, menos Daniel, porque Daniel servia ao Deus vivo, que é o nosso Deus. Ele não podia deixar de adorar a Deus para agradar o homem. Por isso que no Memória em Ação está escrito assim, ó: devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Ó. A gente deve primeiro obedecer a Deus do que aos homens.
Então foi isso que Daniel fez. Daniel primeiro adorou a Deus, ele não obedeceu ao rei Dário, não obedeceu ao mandado que o rei Dário tinha feito, né, o decreto que o rei Dário fez, né, que era para as pessoas adorar outros deuses. E aí aqueles homens foram lá, ó, atrás, ó. O rei Dário se agradava muito. Aqui, ó, esse daqui é o rei Dário. E os outros é os homens que tinham inveja de Daniel. E aí, fizeram aquele decreto, né? Mesmo assim, o rei Daniel não obedeceu. E por que Daniel não obedeceu? Então, o decreto falou assim, que o combinado foi assim, que se alguém não obedecesse, não adorasse outros deuses, seria jogado na cova dos leões. E o que eles fizeram? Esses homens foram lá, falaram para o rei Dário que Daniel não estava obedecendo, e o rei Dário pegou então, né, ficou muito triste, porque o rei Dário gostava muito de Daniel. Daniel sempre foi um bom trabalhador para ele, então ele gostava muito de Daniel. E quando o rei Dário soube que era Daniel que não estava obedecendo aquele mandato, aquele decreto, ele ficou muito triste. Ele ficou tão triste porque que ele não conseguiu nem dormir, ele jejuou, né? Passou a noite todinha chorando, triste. Aí, o que elas fizeram? Pegaram Daniel, colocaram na cova dos leões, porque ele não adorou outro Deus, ele adorava só o Deus dele, que é o nosso Deus, né? O Deus dos céus e da terra. E eles pegaram Daniel e jogaram na cova do leão. Só que eles não sabiam que Daniel servia a um Deus grande, né? Que é o nosso Deus, um Deus poderoso. Então, o que Deus fez? Mandou um anjo para fechar a boca dos leões, né? E daí, no outro dia, quando o rei Dário acordou, né? Foi lá onde estava Daniel, falou, Daniel, você ainda está vivo, Daniel? Daniel falou assim para ele, olha que lindo que Daniel falou. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Então, o que Deus fez? Deus protegeu Daniel daquela cova. Deus protegeu Daniel daqueles leões. Então, os leões não comeram Daniel. Que bênção, né, criança? Por quê que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel serve a um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, né? Porque, ó, ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, olha só, Deus livrou Daniel. Olha lá os homens vendo Daniel orando. E daí ele foi falar pro rei, olha rei, o Daniel está orando. Manda jogar ele lá na cova dos leões. E daí olha lá Daniel na cova dos leões. Né? Daniel na cova dos leões. Então, o que o rei fez? Mandaram tirar Daniel da cova dos leões. Sabe o que o rei fez? Pegou aqueles homens que acusaram Daniel de ter feito, de nem ter feito nada de errado, porque Daniel não fez nada de errado. Aí o rei mandou, pegou aqueles homens que estavam falando de Daniel com inveja, jogaram eles dentro da cova dos leões, as mulheres, os filhos, todo mundo. E bem antes deles chegarem dentro da cova, os leões já pegaram eles, já comeram eles, já mataram eles. Então, isso prova, criança, que Daniel confiou em Deus. Daniel sabia que Deus ia proteger ele, né? Por que Deus ia proteger Daniel? Porque Daniel fazia a vontade do Senhor, né? Daniel agradava a Deus, Daniel orava, né? Daniel falava com Deus, Daniel era obediente, era temente a Deus. Então todos nós, que a gente faz coisa para agradar a Deus, quando a gente anda no caminho certo, quando a gente procura obedecer o papai, a mamãe, as tias, as pessoas que cuidam da gente, quando a gente procura fazer coisa certa, Deus sempre vai nos guardar, sempre vai nos livrar de todo mal.
Então foi isso que aconteceu. Se Daniel não obedecesse a Deus, se Daniel fizesse coisa errada, o papai do céu não ia livrar ele da boca dos leões, né? Mas como ele era correto, ele era certinho. Então isso é em nossas vidas, se a gente procurar fazer coisa de errado, Deus não vai nos socorrer nos momentos difíceis, né? Mas se a gente andar com a nossa vida certinha, papai do céu vai cuidar de nós, né? Porque ele é fiel, porque o papai do céu, ele é maravilhoso. Então, bom que a gente faça a vontade dele. Então, aqui, ó, frase do dia. Obediência a Deus em primeiro lugar. Então, a gente tem que obedecer ao papai do céu em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, ó, o que você faria se um adulto a quem você deve obedecer mandasse fazer algo que você sabe que é errado? Imagine se um amiguinho seu manda você fazer uma coisa errada e você vai e faz. Será que o papai do céu vai gostar? Não, o papai do céu não vai gostar, né? Então, na história de hoje, Daniel recebeu ordem de dirigir suas orações ao rei, em vez de a Deus. Daniel sabia que se fizesse isso, estaria pecando e entristecendo a Deus. Ele era obediente ao rei, mas acima da vontade do rei estava a vontade de Deus, a quem ele devia obedecer em primeiro lugar. Foi o que ele fez. Ele não obedeceu ao homem. Ele não obedeceu à vontade do rei Dário, ele obedeceu a Deus, a quem ele temia. Se ele desobedecesse a Deus, ele ia entristecer a Deus. Então, ele não queria entristecer a Deus, né? Você deve ser obediente a seus pais, aos seus professores, ao diretor da escola, às pessoas mais velhas. Mas, se um dessas pessoas mandar fazer alguma coisa que é pecado, vai entristecer a Deus, você deve se lembrar deste versículo. Devemos antes obedecer a Deus. Olha lá. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, nessa historinha que a gente aprendeu, que a gente tem que obedecer a quem em primeiro lugar, crianças? A Deus, né? Primeiro a Deus, não ao homem. Então, é isso, crianças. Procure obedecer. A palavra é obedecer. E tem muitas pessoas que quando a gente faz coisas boas para Deus, igual aqueles homens, as pessoas ficam com inveja. Algum coleguinha fala, ai, você faz isso, você faz aquilo, não faça, faça aquilo outro, vamos para aquele lugar. Então, assim, ó, procure ver se o papai do céu vai gostar que você vá para aquele lugar errado, né? E daí, se você vai para o lugar bom, o que o papai do céu vai achar? Então, antes de você fazer alguma coisinha errada, crianças, veja qual é o melhor, porque a gente tem que agradar a Deus, a gente tem que deixar o papai do céu feliz com a gente. E não agradar o amiguinho que faz coisa errada, ou não agradar as coisas ruins, mentir, falar palavrão, né? Brigar na escola, bater no amigo, isso daí deixa o papai do céu triste. E com certeza Daniel não fazia isso, tá bom? Então se cuide, continue obedecendo ao papai do céu, a mamãe, o papai, as pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai te abençoar muito, 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 como o papai do céu abençoa Daniel. Porque ele foi fiel a Deus, ele foi obediente, tá bom? Um beijo bem grande. E muito obrigada por mais essa escola bíblica dominical. Fiquem com Deus, crianças.